Olá, eu sou o Arima e nossa, eu sumi, hein? Uma pessoa comentou em um vídeo meu tempos atrás que queria que eu falasse sobre amizades e eu podia só continuar ignorando e falando sobre outras coisas, mas eu tive vários problemas com a amizade desde esse comentário e antes dele até, e problemas que me deixaram mal, e eu sabia que o meu próximo vídeo tinha que ser sobre isso, não pra expressar minha opinião, mas pra desabafar, me sentir melhor. Então eu comecei a pensar em como falar sobre amizade, até que eu cheguei na conclusão de que eu não sei o que ela é. Então desde o último vídeo que eu gravei, eu estive numa jornada para descobrir o que é amizade e conseguir ajudar a mim e as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu. Eu só não imaginava que ia demorar tanto. Tudo começou com eu jogando Chrono Trigger, esperando que esse jogo fosse me trazer um significado para amizade que eu nunca vi antes. Eu acabei descobrindo que Chrono Trigger é sim um dos melhores jogos já feitos na história. Infelizmente não trouxe a resposta que eu estava procurando, mas não me deixou triste, porque esse jogo é maravilhoso. Mas eu teria que continuar procurando uma definição que fosse me satisfazer. Então eu fui para um outro jogo, chamado Night in the Woods, e esse jogo me deu basicamente a resposta que eu estava procurando. Nesse jogo você controla a Mai, uma garota de 20 anos que abandona a faculdade e volta para a cidade que viveu sua vida toda, e percebe que as coisas são bem diferentes, tanto a cidade quanto os amigos. Você tem uma experiência reversa ao se apegar com os personagens, porque tudo que você presencia é consequência das coisas que eles e a Mai fizeram no passado. Então você tem um trabalho de entender muito do que aconteceu e presenciar o resultado. E essa experiência reversa te entrega exatamente a sensação que é o que o jogo quer te passar como mensagem. As coisas mudam, pessoas mudam. Às vezes as coisas e as pessoas mudarem é consequência de seus atos. Às vezes você não tem nada a ver. Então o que resta é aceitar. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam e você muda também. Os seus amigos podem não ser o que eram antes. E tá tudo bem, porque isso faz parte de crescer. Você também muda com o tempo. É o que faz a gente olhar pra trás depois de anos e se perguntar o que caralho a gente estava fazendo e perceber o quanto somos pessoas melhores e como as pessoas próximas de nós também são pessoas melhores. É o que também te permite experiências iguais às da Mai, de não saber mais quem são seus amigos e poder passar por todo o processo de fazer amizade com elas de novo. Essa era a resposta que eu estava procurando. A amizade é o vínculo com pessoas que mudam por nossa causa e nos mudam de volta. É o que nos leva a fazermos coisas que não fazemos normalmente e que faz nós entendermos mais sobre nós mesmos, enquanto nós fazemos elas entenderem mais sobre elas mesmas, e assim crescemos juntos. Mas por algum motivo, apesar de essa resposta ser o que eu estava procurando, não senti como se fosse o suficiente para explicar algo tão complexo e abstrato. Claro que no final das contas eu poderia só chegar aqui e dizer que a amizade é relativo e vai da perspectiva de cada um, mas que graça que teria. Eu não queria só dizer que a amizade depende de cada um e fazer com que você quebre a cabeça sozinho. Você com certeza não chegaria até aqui só pra eu dar uma resposta dessa. Eu queria dar a minha definição do que é amizade. E com isso em mente, a minha eterna jornada continuou. Decidi ter uma abordagem diferente. Procurei a definição da palavra amizade. No Google é descrito como quem é amigo, companheiro, camarada. Então procurei a definição de amigo e o Google diz que é aquele que é ligado a outros por laços de amizade. Puta merda, hein? Google ajudou pra caralho. Procurei então no dicionário e é descrito como sentimento de afeição e simpatia recíprocas entre dois ou mais entes. E pesquisando um pouco mais, descobri que o termo amizade vem do grego filia, que é uma das palavras que os gregos usavam para amor. Então um termo técnico para amizade é afeição recíproca entre duas ou mais pessoas, o que faz sentido porque dizemos que nossos pais são nossos amigos, nossos parceiros românticos, pessoas que nos encontramos todos os dias, pessoas que conversamos uma vez por mês, Deus, qualquer pessoa que temos uma relação de afeto, dizemos que é nosso amigo. Mas o termo técnico ainda não foi suficiente para mim, então busquei em outras vertentes. Comecei pelo cristianismo, porque eu achava que a Bíblia traria uma definição que a maioria das pessoas levam como certa. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 6, versículo 14: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. E em Provérbios capítulo 17, versículo 17: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, de acordo com a Bíblia, a amizade é sobre pessoas de fé que se ajudam
no caminho do Senhor. Basicamente isso. Daí fui pro budismo, e no livro Nas Palavras do Buda, uma coletânea de ensinamentos de Buda, e que é o melhor livro para se iniciar no budismo, nesse livro Buda diz: bons amigos, bons companheiros e bons associados são toda a vida sagrada. Seguindo o capítulo, Buda diz que amigos espirituais são o que leva você a intenções certas, ações certas, esforço certo. Então uma boa amizade é a que os dois se ajudam a seguir o caminho até a iluminação. Saí do meio religioso e fui para a filosofia. Aristóteles chegou a falar muito sobre a amizade. Ele dizia que existem 3 tipos de relações: a relação em que as duas pessoas se exploram por benefício próprio, a relação em que as duas juntas buscam algo em comum e a relação em que as duas pessoas desejam e fazem coisas boas um pro outro apenas pelo desejo de vê-las bem. E ele cita que esse tipo de relação é a amizade de verdade, quando você genuinamente se importa com alguém e essa pessoa genuinamente se importa com você de volta. E se você parar para pensar, tanto o dicionário, quanto o budismo, quanto o cristianismo, quanto a filosofia da Grécia Antiga tem definições parecidas para amizade. Eu tenho certeza que se eu fosse procurar em qualquer outra religião e um monte de filósofos diferentes, eu iria encontrar uma resposta similar. A amizade é sobre 2 pessoas que se importam uma com a outra e se ajudam a se tornarem alguém melhor. Essa era a resposta que eu estava procurando, similar inclusive à resposta anterior. E apesar de tudo, eu não estava satisfeito. Eu não só não queria acreditar numa definição tão rasa, quanto não queria trazer só isso de resposta para vocês. Eu cheguei na conclusão de que procurar o significado do termo amizade não seria o suficiente. Eu sabia que faltava alguma coisa, eu só não sabia o que. Então decidi procurar por músicas que falam sobre amizade, porque acreditava que iria me trazer um significado mais profundo. E essa etapa foi provavelmente a etapa mais divertida pra mim, porque eu adoro escutar música. E diferente dos outros lugares que eu procurei antes, música parecia ser o que me trazia mais abordagens diferentes. Eu escutei Bruno Mars falando que amigos são supostos a se ajudar em Count on Me. All My Friends do LCD Soundsystem falando sobre perder amigos por ficar mais velho e a vontade de poder vê-los de novo. Eu gostei muito de como essa música falou sobre memórias e me fez pensar em como é praticamente impossível esquecer dos amigos. Escutei vários álbuns, várias músicas diferentes. Your Heart is a Muscle the Size of Your Fist da Ramshackle Glory falando sobre as diferentes personalidades de todos os amigos e a tristeza de alguns ter ido embora. Nobody Tells Me a Thing da Devon Sprouley falando sobre solidão. Jeff Rosenstock cita em várias músicas de diferentes álbuns sobre querer ter amigos de verdade e querer que as pessoas se importem com ele. Missy Elliott da 20 falando que já tava querendo essa amizade colorida, vou falar pra todo mundo que tô comendo minha amiga. E eu poderia continuar e continuar. Escutar todas essas músicas me trouxe um bom repertório, mas ao mesmo tempo que eu achava interessante as diferentes abordagens no que eu tava escutando, eu sabia que se fosse pra continuar desse jeito eu teria que ficar ali pra sempre. Então eu desisti. Senti que tive progresso, mas não dava pra só ficar escutando música. Então eu fui pra última alternativa, que é audiovisual. Comecei com anime. Eu assisti Anohana, Kisniver e Nana. Kisniver tem uma temática interessante porque é sobre um grupo de adolescentes que sentem a mesma dor física e psicológica juntos. E por isso eles acabam ficando amigos. Acho que adiciona uma parte de conhecer melhor alguém, tanto as partes boas quanto ruins, e ter a confiança de se mostrar de volta é parte de ter uma boa amizade, mas só isso. Depois fui pra filmes. Eu assisti As Vantagens de Ser Invisível, Dersu Uzala, um filme de 75 de um diretor japonês chamado Akira Kurosawa, e Shrek, porque Shrek é bom pra caralho. Assisti também Entregas Especiais de Kiki, Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chihiro. São todos filmes muito bons, mas nenhum com a bendita resposta que eu tava procurando. E depois disso, como últimas esperanças, eu decidi parar de procurar o que é amizade e procurar entender sobre o sentimento de solidão, porque as duas coisas estão minimamente relacionadas. Eu li sobre solidão e solitude pro budismo e taoísmo, mas eu desisti no meio do estudo. Eu já tava sem esperança de que iria encontrar algo de útil. Eu tava chateado, desanimado. Acabou que no final eu não consegui achar uma resposta que me agradasse por completo. Talvez eu estivesse procurando algo grandioso demais em uma coisa simples. Talvez não existisse nada demais em amizades e eu seja só alguém que busca significados muito grandes para as coisas. Mas de qualquer jeito eu não tinha coragem de gravar um vídeo. Eu não estava satisfeito com minha resposta e não queria fingir que estava. E também queria dar uma resposta digna para vocês. E além de tudo, eu fiquei estagnado, porque isso me desanimou muito
e eu não conseguia pensar em mais nenhuma ideia de vídeo para fazer. Chegou a ser revoltante até, porque como eu disse antes, eu tava passando por vários problemas pessoais envolvendo amizade. Eu tava frustrado em como meus problemas eram sobre algo que eu não entendia direito e não conseguia resolver. Eu tava sozinho, e gravando agora, é engraçado pensar que a pessoa que queria falar sobre amizade não sente que tem nenhum amigo. Mas eu sabia que esse era o tipo de coisa que a grande maioria das pessoas sentem. Pelo menos eu imaginava que era. E eu queria acreditar que alguém que se sente assim iria assistir meu vídeo e iria conseguir ajudar. E isso me deixava ainda mais frustrado porque eu não conseguia dizer o que era amizade. Eu já tinha desistido do vídeo e estava procrastinando para conseguir pensar em um novo para fazer. Enquanto eu fracassava em pensar em ideias, eu joguei um jogo chamado League of Legends, que me deixou ainda mais triste. Mas além dele, eu joguei um outro jogo chamado Spiritfarer, que era só um joguinho que me acalmava e era gostoso de jogar. Nesse jogo você controla uma personagem chamada Stella, que assume o trabalho de barqueira dos espíritos e tem um trabalho de levar os espíritos para pós-vida. Mas não é tão simples assim, porque além de só levar, você tem que fazer com que eles se sintam bem. Então você conversa com eles, constrói suas casas, ajuda em um monte de situações, até que eles aceitam que é a hora de partir. E esse jogo é bem calmo e prazeroso porque você dita o ritmo dele. Você não precisa ter pressa para fazer nada. Você pode deixar o seu barco viajando para qualquer lugar e ficar pescando ou cozinhando diferentes pratos, ou plantando e colhendo sementes, ou costurando, ou só se sentar e olhar para o céu, ou abraçar os espíritos e conversar com eles no seu barco. Cada um conta suas histórias até que você se apega a cada um deles. Depois de todos os contos e livros e documentos que eu li, filmes e animes que eu assisti e músicas que eu escutei, o que me inspira pra gravar é justamente a coisa onde eu não tava procurando resposta nenhuma. E esse jogo me inspirou pra gravar porque ele é principalmente um jogo sobre despedidas, porque você cuida de um espírito que você se apegou por muito tempo, até que chega a hora que ele tem que ir embora, e daí ele não está mais lá, e você tem que seguir em frente sem ele. E essa temática me marcou muito porque um dos problemas pessoais que eu estava passando era de amigos que foram embora. E em todos os lugares que eu olhava, falava sobre amigos subirem de nossas vidas. Sócrates falava sobre isso na Grécia Antiga, o budismo fala sobre isso, o taoísmo fala sobre isso, quase todas as músicas que eu escutei falam sobre isso. Várias coisas que eu assisti pra gravar e assisti antes de pensar em gravar também falam sobre isso. Todo lugar que eu olhava falava sobre amizades irem embora, e essa era pra mim como se fosse uma verdade que eu não queria acreditar. Eu queria algo que me desse uma resposta diferente. E Spiritfarer não dá uma resposta diferente, mas a forma como ele fala sobre me marcou bastante, o suficiente para eu ouvir e gravar. O primeiro espírito que você leva para pós-vida se chama Gwen, e na despedida dela, ela cita que acreditou por muito tempo que as pessoas nunca prestavam atenção realmente uma nas outras, que cada um vivia uma vida paralela, e ela não acreditava mais nisso. Você, a Stella, provou para ela que as pessoas podem sim se importar umas com as outras até o fim, e ela aceita que a mãe dela, que ela odiava, também se importava com ela do seu próprio jeito. Eu comecei a pensar em como devem ter pessoas na vida de todos nós que se importam com a gente e não fazemos ideia. Tem outro espírito que você leva para pós-vida um tempo depois, e na despedida ele diz que as pessoas que te amam de verdade nunca realmente vão embora. A vida é cheia de altos e baixos, ele não se arrepende de nada, só de deixar para trás as pessoas que ele ama, os amigos dele. E isso me fez pensar em como os amigos que foram embora da minha vida do nada, na verdade, não me amavam. Porque quando alguém te ama de verdade, ela fica com você até o fim. No final do jogo, você descobre que tudo o que acontece nesse mundo dos espíritos, na verdade, é um sonho da Stella. Porque ela está no hospital nos seus últimos momentos antes de morrer, e ela sonha com todas as pessoas que ela fez amizade na vida dela, os espíritos, e sonha em escutar todas as suas histórias de novo e viver todas as aventuras com eles de novo. No final das contas, ela ainda tinha muitas memórias felizes. Ela aproveitou com as pessoas que ela mais amava, que ela foi muito feliz em todos esses momentos. E eu tenho certeza que até o fim da vida dela, todos os amigos dela se importavam com ela ainda. E isso é amizade. Até o próximo vídeo.